TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Começa agora o programa Semeando Paz. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o nosso Pai, ou vosso Pai Celestial, as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andeis preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor ou o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer? Que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? São os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, assim, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Boa tarde, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue enchendo a sua vida, enchendo a sua família de alegria e felicidade. Eu sou o pastor Gersino e esse é o programa Semeando Paz. Vamos ao tema desse sábado. Antes, porém, uma pequena abordagem. E eu quero começar essa abordagem com uma frase que normalmente as pessoas falam em palestras. Tem gente que compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar-se a quem não gosta. Nós estamos falando de dinheiro, de finanças, de endividamento, tudo isso na família. Por quê? Sociedades comerciais são desfeitas por causa de dinheiro. Amigos se separam por causa de dinheiro. Regras são quebradas por causa de dinheiro. Casais se separam por causa de dinheiro. Filhos matam seus pais por causa de dinheiro. Um casal com uma crise financeira fica mais propenso a brigas e desentendimento, evidentemente, e causa problemas de autoestima. Nós anoitecemos e amanhecemos pensando em dinheiro. Alguém pode falar, pastor, mas que absurdo. A pessoa anoitece dizendo o seguinte, como é que eu vou pagar a passagem do ônibus amanhã? Eu preciso de dinheiro. A pessoa amanhece dizendo o seguinte, me dá o dinheiro para comprar o pão. Preciso de dinheiro. A Bíblia fala alguma coisa acerca de dinheiro? Gente, a Bíblia fala sobre tudo. É um manual sobre tudo. Só para vocês terem uma ideia. A Bíblia fala sobre oração mais ou menos 500 vezes. Sobre fé, mais ou menos 500 vezes. 16 das 38 parábolas que Jesus contou, fala direta ou indiretamente sobre finanças, dinheiro. Nos evangelhos, só nos evangelhos, 288 vezes é falado sobre dinheiro, uma vez a cada 10 versículos. Jesus sabia que onde estava o homem, o dinheiro estaria junto, são inseparáveis. Portanto, era necessário abordar o problema de dinheiro. Toda a família precisa saber lidar com o dinheiro. E eu gostaria de apresentar o nosso convidado deste sábado, e nós estaremos conversando com ele sobre esse tema. Professor Lázaro Ribeiro, consultor financeiro de empresas, professor de economia, contabilidade e administração financeira
instrutor e consultor financeiro das instituições SEBRAE, FIENG, CDL, FCDL, SENAI, SENAC, perito oficial do Judiciário de Divinópolis. Bem-vindo, professor Lázaro Ribeiro. Palavra com o senhor para os cumprimentos. Boa tarde, pastor Gersino. É um prazer estar aqui falando no programa Semeando Paz e contribuir um pouco nesse tema tão importante, né, de educação financeira, tão importante para as famílias. Ótimo. Muito obrigado por atender o nosso convite, professor. Eu tenho certeza que o senhor dará uma grande contribuição nesse tema. Antes que a gente comece as perguntas, eu queria falar sobre 3 slides de uma pesquisa feita pela Fé Comércio de Minas Gerais, pesquisa feita agora em abril de 2013. A Fé Comércio, ela divulga essas pesquisas, estão no site da Fé Comércio, qualquer pessoa tem acesso, sobre endividamento. E nessa pesquisa de abril, a Fé Comércio entrevistou 400 pessoas no período de 22 a 25 de abril. Foi perguntado para essas pessoas o que causou o atraso delas nos compromissos que elas tinham assumido. Dessas 400 pessoas, 50% disseram que os atrasos decorreram em função de descontrole e falta de planejamento. 36,7% disse que atrasaram seus compromissos porque ficaram desempregadas. 6,7% porque houveram doenças na família, 3,3% atraso salarial e 3,3% porque emprestaram nome ou foram avalistas, foram fiadoras. Foi perguntado pela Fé Comércio sobre esse compromisso, ele se referia a quê? 58% disseram que o compromisso era com cartões de crédito, 11,5% financiamento de carro, 9,9% cartão de loja, 4,7% empréstimo em bancos, 3,6% em empréstimos familiares. Virei até aqui. Tem mais 5 itens que o que nos interessa mais são esses primeiros. Perguntado também para essas pessoas, se você for pagar, o que é que você vai priorizar nesses pagamentos? 65,6% disseram que a prioridade era pagar cartão de crédito, 12,8% financiamento de carro, 5,6% cartão de loja, 5% empréstimo em banco. Aí a gente vê um pouquinho do perfil das pessoas que estavam endividadas em abril de 2013. Vamos às perguntas. Professor Lázaro, o brasileiro administra melhor a escassez de dinheiro ou a fartura de dinheiro? Deveria ser, pastor, a administração do seu dinheiro, né? Mas é onde exatamente as pessoas e as famílias pecam, por falta de um bom planejamento, por falta de uma boa educação financeira. Nós aprendemos desde cedo que existem 2 tipos de educação, a educação da família, a educação do lar e a educação acadêmica. Mas, na verdade, os tipos de educação são muito maior número. Nós precisamos ter educação no trânsito, educação digital, educação sexual, educação religiosa e assim vai. Mas, fundamentalmente, educação financeira, para evitar aborrecimentos, dissabores e dor de cabeça. E para melhorar a nossa autoestima e a melhor convivência, né, dentro da nossa família. Ok. Professor, eu não sei se eu estou certo, mas parece-me que desde o lançamento do Plano Real, em 94, que houve uma oferta de crédito maior. Parece-me que desde lá que aumentou-se muito a oferta de crédito. Na opinião do senhor, as famílias estavam preparadas para serem tão assediadas com oferta de crédito? Não, não estavam. A partir do Plano Real, em 94, com o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, com o objetivo de aquecer a economia, o governo abriu o crédito, alongou o crédito para a população. Com isto, iniciou-se um endividamento, exatamente porque as famílias não estavam preparadas, não sabiam planejar. E estão sendo penalizadas, estão sofrendo até hoje, né, por falta desse planejamento. É interessante a gente falar, quando a gente fala, estou sendo assediado, quer dizer, o assédio é para ser aceito ou não, vai depender daquela educação financeira que o professor Lázaro falou na primeira pergunta.
Professor, algumas vezes eu fui comprar e as pessoas diziam o seguinte, né? 3 vezes o cartão de crédito sem aumento. Aí eu dizia assim, mas eu quero pagar à vista, que desconto que você vai me dar? Não, não posso dar desconto. Aí algumas vezes eu brinquei e falei, escuta, como é que vocês fazem isso? O dinheiro que vocês poderiam receber agora, vocês não aceitam, vocês só querem recebê-lo daqui a 3 meses. Existe de fato esse 3 vezes sem aumento? Como é que eu vou proceder na hora de comprar? Às vezes, tem lojas que têm capital próprio e conseguem bancar 2, 3 pagamentos com o seu capital. Mas a grande maioria desse parcelamento, desse financiamento, é jogado nas financeiras. Não existe nenhuma empresa que consegue bancar mais de 3 pagamentos, 8, 10 pagamentos, 12 pagamentos, sem juros. Na verdade, no preço que ele te fala, já está embutido os juros. O interesse da empresa é vender e também ganhar os juros através da financeira que banca essas empresas. Nenhuma empresa consegue bancar um estoque total no Brasil inteiro sem cobrar juros. Então, não há parcelamento sem juros. Então, o ideal seria eu fugir disso aí. Fugir disso, planejar bem sua compra, não comprar por impulso, juntar dinheiro, planejar bem a sua compra, esperar a promoção, esperar a oportunidade e pedir desconto para comprar mais barato. O brasileiro ele tem vergonha de pedir desconto, ele tem vergonha de falar assim, eu estou esperando a promoção chegar, ele tem vergonha de falar assim, não, eu quero meus 10 centavos de troco. Parece que ele se sente menor, não parece, professor? Na verdade, você tem que cuidar bem do seu dinheiro, você é responsável por ele. Você pechinchar, barganhar, é na verdade uma necessidade. Ser econômico, ser cauteloso no trato com o dinheiro, é na verdade ser responsável com você e com sua família. Ser responsável com o futuro financeiro, não é? Ser previdente. Então, a gente já ouve dizer que o dinheiro não aceita desaforo. E é verdade. Então você tem que planejar para que você não tenha dor de cabeça lá na frente. Ok. Nós vimos essa pesquisa da FEComércio falando sobre endividamento. Por que surgem as dívidas? Bom, no momento há um endividamento muito grande. Por causa do início do ano, o elevado volume de compras, não é? Esse é um motivo grande, mas também há a compra por impulso, a compra sem planejamento, há também a vaidade em querer ter aquilo que no momento não pode ter, não tem a paciência de esperar. Então, aí há uma penalidade, porque você vai comprar, vai pagar juros, vai muitas vezes lá na frente, além dos juros que já estão embutidos nas parcelas, que variam de 4% a 6%, você vai atrasar uma parcela e vai incorrer num juro e multa muito maior. Veja bem, se você comprar uma TV com juros pelo parcelamento de 6%, já é um juro exorbitante. Se você atrasar, você terá multa e juros que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, poderá ser até 15%. Agora, você imagina por quanto vai ficar essa compra sua no final. Ok. Quando a pessoa pode dizer, estou endividada ou estou inadimplente? Porque tem pessoas que elas honram os seus compromissos de maneira fiel, né? E às vezes algumas, se houve um descontrole, já pode correr o risco delas se sentirem mal e entrar em desespero. Eu estou endividado. Quando é que pode dizer estou endividado? Quando você não conseguiu pagar no dia do vencimento qualquer valor, mesmo que seja a conta de água, a menor conta que você paga mensalmente na sua casa, você está, entre aspas, doente financeiramente. E isso pode avolumar, você vai atrasar outras contas. Então, a partir do momento que você atrasou qualquer conta, há um descontrole financeiro. O ideal é que você não se endivide mais do que 30% de sua renda. Mais que isso, você está caminhando para uma dor de cabeça mais adiante.
Eu vou pegar as duas próximas perguntas e vou juntá-las aqui, professor. Porque elas estão bem ligadas. Existem, evidentemente, imprevistos que podem gerar desequilíbrio financeiro. E aí viria, como nos preparar para isso, para esses imprevistos? Aí eu quero juntar, pedir para o senhor falar sobre a importância de um orçamento, de um planejamento, orçamento doméstico, planejamento financeiro. É fundamental. O bom gestor do seu dinheiro fica esperando o dia do salário, de receber o salário, para poupar alguma coisa. O mau gestor do seu dinheiro fica esperando o dia do vencimento, o recebimento do seu salário, para gastar tudo, e às vezes mais do que ganha. Para você fazer um planejamento financeiro, você tem que pensar em 10 grupos de despesas que qualquer pessoa tem, qualquer família tem, e vai ser necessariamente onde você vai empregar o seu dinheiro. Seja um salário, 2 salários, 10 salários, não importa. Toda família precisa gastar dinheiro com educação, escolas, materiais. Você precisa também gastar com saúde. Outro grupo, moradia, pagamento de aluguel, de conta de água, luz, etc. Transporte, vestuário, alimentação, lazer e esporte, convívio social, que são aniversários, casamentos, congratulações de final de ano, etc. Higiene e cuidados pessoais. Pronto. 9 grupos. Ganhe o que você ganhar, ganhe o quanto ganhar uma família, seja um salário, 2 ou mais, você vai gastar com esses 9 grupos e terá obrigatoriamente que sobrar alguma coisa, algum valor para o 10º grupo, que é poupar. Poupar é ter responsabilidade com o futuro. Mesmo que seja R$1, para dizer que você não gastou tudo e deu conta de ficar dentro do orçamento. Melhor que você poupe pelo menos 10% daquilo que você está ganhando. As famílias dos países desenvolvidos poupam 27%, esse é o exemplo americano, 27% de tudo que ganha, do PIB, Produto Interno Bruto, a riqueza gerada no país num determinado período. Nós, brasileiros, poupamos 15%, é muito pouco. Se você já está poupando 15% ou mais, ótimo, continue. Mas quem não está poupando nada, procure poupar pelo menos 10%. Quando for receber o seu salário, reserve primeiro esses 10% e depois vai pagar suas contas e gastar com esses 9 grupos que eu citei. Maravilha. Inclusive, o professor Lázaro está mandando por meu e-mail essas planilhas que ele está com elas nas mãos aqui. Caso você queira receber, porque é um exemplo de um orçamento simples, né, de um orçamento financeiro doméstico, simples, você pode mandar um e-mail para a gente, pode mandar para o adsemeandopaz@hotmail.com ou pode mandar para o meu próprio, gersinogomes@gmail.com. Aí eu disponibilizo para quem está nos acompanhando as planilhas que o professor Lázaro está com elas aqui na mão. Então, a gente gostaria de saber, professor, o nosso tempo já vai se esgotando, os cartões de crédito, eles facilitam a nossa vida tanto quanto podem amargurar a nossa vida. Cartão de crédito, limite de cartão, é dinheiro que eu tenho disponível? Não, não é um dinheiro, é um empréstimo que o banco está te concedendo, né, que a operadora do cartão de crédito está te concedendo. Então, é um bom meio de pagamento? Mas tem que ter muita disciplina e saber usar. Quanto menor o seu limite de cheque especial de cartão de crédito, melhor para você. Quando uma loja ou um banco limitar o seu crédito ou lhe negar crédito, agradeça, porque terá juros para te prestar esse dinheiro. Então fique satisfeito, não fique aborrecido. A gente faz eu cortei o senhor. A gente faz o contrário, né? Não é possível, meu limite está baixo. Quer que aumenta, né? Quer que aumente. Quanto menor, melhor, se possível, 0. Junte o dinheiro e compre à vista. É mais inteligente, mais prudente e faça seu salário render mais. Eu quero aproveitar uma ressalva, um acréscimo na penúltima pergunta, penúltima resposta, quando o professor estava falando sobre alocar os recursos em 9 grupos, que ele apresentou ali.
Às vezes tem pessoas que dizem o seguinte, bem, se eu ganhasse 20 salários mínimos, eu faria isso, eu faria poupança, mas eu ganho só 3, eu ganho só 2. Jesus falou sobre gestão, e Jesus falou assim, ó, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Gente, se a gente não aprende a administrar o pouco que a gente ganha, o dia que ganhar muito, a gente vai ter o mesmo comportamento. Por quê? Exatamente. Porque é questão de educação, né, professor? Exatamente. Questão de educação. Preocupe-se em ganhar mais. Isso é importante, sempre mais. Mas preocupe primeiro em quanto você vai economizar. Então, existem famílias que ganham 2, 3 salários mínimos e conseguem êxito financeiro, conseguem não se endividar, não ficarem inadimplentes e até juntaram algum dinheiro ao longo da vida. Então, no mundo material, uma das maiores limitações das pessoas e das famílias é a falta de dinheiro. Eu sei que se eu ficar sem dinheiro, eu fico triste, fico cabisbaixo, a autoestima fica lá embaixo. Qualquer pessoa é assim. Então, se as contas estão em dia, se principalmente você tem algum dinheiro guardado, sobrando, o que a gente chama de colchão, você faz para você deitar, para você usufruir, ter conforto financeiro. Se você tiver com isso, com a reserva financeira, a sua autoestima vai ser muito melhor, vai ser muito mais alta. Falando em autoestima, e juntando com a palavra lá atrás, impulso, não comprar por impulso, tem pessoas que às vezes saem estressadas do serviço, 18 horas, às vezes o chefe falou coisa desagradável, aí a pessoa quer saber da coisa, vou passar lá no shopping. Vou passar no shopping. Aí quando ela olha diante de uma vitrine, ela fala assim, a pessoa, viu gente? Então ela fica falando que é só a mulher que compra. Eu conheço alguns homens, que também faz isso. Eu mereço isso aqui. E usa a compra, às vezes, como um antidepressivo. É verdade. Mas vem depois o resultado. Você tem que fazer 2 perguntas para gastar seu dinheiro, antes de comprar qualquer coisa. Primeiro, se você precisa, se é importante, é necessário, organize e na hora certa você compra aquilo que você precisa. Mas a outra pergunta que você tem que fazer é se eu posso comprar aquilo, não é? Então você tem que planejar isso, pensar nisso, fazer essas perguntas, para não ter dor de cabeça. Ok. Indo para finalização, professor, na questão da pessoa que já está endividada. Na pesquisa a gente viu que das 400 pessoas pesquisadas, a maioria priorizava o pagamento do cartão de crédito. Tem fundamento isso aí? Sem dúvida. Cartão de crédito, quando você compra, você está pagando ali 2, 3% de juros, às vezes até 4% de juros na compra parcelada. Mas quando você não paga, se você inadimplir, se você não pagar no vencimento, você vai pagar juros de 13%, 14% às vezes. Não é? Essa é a penalidade, os juros e as multas para quem inadimpliu, para quem não pagou em dia. Ok. Eu gostaria de deixar a oportunidade, às vezes tem empresas que estão cuidando muito bem de área social entre os seus funcionários, e uma boa prestação de serviço para o funcionário seria a educação financeira para os funcionários. De repente você que está nos acompanhando é empresário e tem um número razoável de funcionários, olha, porque o funcionário inadimplente ele traz problema para a empresa. Com certeza. E aí você fala, eu gostaria de dar uma aula, de ter uma aula de finanças para os meus funcionários, vou reuni-los e vou fazer isso. Então eu gostaria que o professor desse os seus contatos, porque quem quiser contratá-lo para dar uma aula de educação financeira poderia falar com ele. Pode falar, professor, os seus contatos. Estamos à disposição, eu pratico isso, muitas palestras dentro das empresas, quero agradecer as pessoas que estão nos vendo agora, diversos clientes, diversos alunos pelo estado de Minas Gerais que está nos vendo, e dizer que podem fazer contato através do e-mail a.lazaro@hotmail.com ou do telefone 379967-3000, que eu atenderei com prazer. Muito obrigado, professor Lázaro. Está aí na tela
os contatos dele. Tem liberdade, você que nos viu, se não anotou, depois faz o contato. Eu gostaria do contato do professor Lázaro, nós faremos isso. Muito obrigado, tá, professor? Nós ainda voltaremos, espero que ainda esse ano, falar sobre esse tema e a nossa conversa poderá ser maior. Ok, professor? Obrigado, foi um prazer, estou à disposição a qualquer momento. Ok. Eu gostaria, queridos, de rapidamente meditar sobre o texto que a gente leu, porque o texto que a gente leu parece que ele confronta um pouco com o tema aqui. Porque Jesus, ele fala que as pessoas não devem se preocupar, né? E a gente fala, puxa vida, nesse mundo de hoje, como é que eu não vou me preocupar? Jesus diz assim, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos com a sua própria vida no que diz respeito. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Hoje isso está um tanto quanto fora de moda, porque as pessoas hoje perguntam o seguinte, qual celular que eu vou comprar? Qual tablet que eu vou comprar? Eu preciso de do tablet novo. A Apple vai lançar um, a empresa XY lançou um que é maravilhoso. Essa ansiedade por ter. Na época de Jesus, o problema era esse, o que a gente vai comer? E aí Jesus ele faz uma analogia. E como Jesus sempre fez, as suas aulas eram assim, ele pegava elementos do cotidiano para ele falar uma verdade. E aí Jesus chama as pessoas e diz o seguinte, olha, olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. Que dia que você viu uma ave do céu plantar? Que dia que você viu um mutirão de aves dizendo, vamos fazer a nossa colheita e vamos montar o nosso armazém? Que dia que vocês viram os lírios do campo irem para algum galpão para tecer a sua casca, para tecer a sua pele? Que dia que vocês viram isso? Jesus está ensinando para nós que nós temos que ter cuidado com duas coisas. Primeiro, o perigo de viver em função de juntar bens materiais. Por que não confronta? Existem extremos, nós temos que ser equilibrados. Tem pessoas que levam uma vida medíocre, tem pessoas que levam uma vida de miserável. Vocês viram que nos nove pontos aqui que o professor falou, que é para se alocar recursos, estava lazer, estava social. Eu tenho que ter responsabilidade e tenho que ter equilíbrio. Eu não posso pensar o seguinte, olha, eu não vou sair com a minha família porque eu preciso guardar 10%. Eu não vou sair com o meu filho, não vou dar um presente para minha esposa, não vou dar um presente para isso, porque eu tenho que guardar dinheiro. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo para nós que nós temos que ser cuidadosos, nós temos que ser prudentes. E prudência é isso, você saber que Deus cuida de nós. Porque se nós formos extremistas, nós vamos viver em função de ter as coisas. Em função de ter as coisas. E aí na realidade, a gente não vai viver. A gente precisa ter as coisas, mas a gente precisa preocupar-se acima de tudo em ser alguém, em ser. Não é? Nós não podemos ser irresponsáveis de, às vezes, já com 60 anos de idade, continuarmos pagando aluguel. Pais de família que têm 3, 4 filhos e já com 60 anos de idade pagando aluguel. E isso não é responsabilidade. Pastor, mas essa é a palavra de pastor. O pastor tem que falar as duas coisas. Significa que tem algo errado. Eu não posso achar que a vida é um parque de diversão. Não, eu saio com a minha família todo final de semana. E aí estou mudando de casa a cada 2 anos, porque vence um contrato com uma locadora de imóvel. Jesus não está falando disso, não. Jesus não fala para a gente levar uma vida mesquinha, uma vida miserável. Jesus nos incentiva a nós melhorarmos de vida, a nós melhorarmos a nossa condição salarial, a nossa condição social. Jesus nos ensina isso. Né? Ele só está dizendo que isso não é a coisa que vem em primeiro lugar. Só está dizendo isso. Não é esse o primeiro motivo de vida. Por que Jesus diz o seguinte, olha, o meu pai cuida das aves, o meu pai cuida dos lírios do campo. Jesus fala assim, o meu pai deu para vocês a vida e o corpo que vocês têm. Nós não entramos com nada. Quando nós nascemos nesse mundo, nós não tivemos participação nenhuma. Não entramos com nada. Nós não fizemos nada. Deus nos deu tudo. Deus nos deu o corpo e Deus nos deu a vida. Espera aí.
Se Deus me deu o que há de melhor, que é o meu corpo e a minha vida, Deus me deu isso. E eu estou procurando me profissionalizar, porque não adianta você querer ter aumento de salário se você não faz um curso de aperfeiçoamento. Se você não faz a sua faculdade. Você vai continuar ganhando o que você ganha. Porque não tem nenhuma empresa hoje que vai investir em alguém que não queira melhorar. Então, irmão, você que está me vendo aí, vamos levantar e vamos estudar. Faz um curso de aperfeiçoamento. O que não falta hoje no mercado são opções de curso de aperfeiçoamento. Aperfeiçoe-se, que aí você está falando com Deus. Deus, eu estou fazendo a minha parte aqui, agora eu preciso da bênção do Senhor. Se Deus me deu a vida, se Deus me deu o meu corpo, Ele não é capaz de melhorar? O mercado é competitivo, mas o mercado sabe escolher. Às vezes as pessoas têm a desculpa, só alguns que conseguem. Isso é desculpa. Existem aqueles que conseguem umas, como diria o pessoal aí, umas bocadas. Existem aqueles que, mas isso é exceção. A regra é, aqueles que estão melhor qualificados são os que ganharão os melhores empregos. Nós temos que buscar isso. O melhor para nós temos que buscar. Mas nunca prescindir da graça de Deus. Nunca achar que nós somos autossuficientes. Nunca achar, se eu não trabalhar, nada acontece. Não devo achar isso não. Eu tenho que saber que eu tenho que trabalhar. Mas que se eu não tiver a bênção de Deus, eu não consigo trabalhar. Eu tenho que entender isso. E aí, Jesus diz que Ele é maior. Ele nos dá, a palavra diz assim, qual de vós podem aumentar um côvado na sua vida? Côvado era uma medida, né? É uma medida. Um côvado representa mais ou menos 45 centímetros, 50 centímetros. Mas no contexto aqui, não está falando dessa medida aí de centímetro. Está falando, quem pode aumentar alguns dias na sua vida? Pode viver um dia a mais. Quem pode determinar isso? Nenhum de nós pode. Nenhum de nós consegue. E aí você volta, o Senhor Jesus Cristo no versículo 33, ele diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Reino é governo. Reino é autoridade. Reino é domínio. Significa dizer o seguinte, olha, Deus vai mandar na minha vida. Deus vai fazer com que a minha vida seja equilibrada. Deus vai me dar uma percepção sadia, inteligência. Deus vai me dar inteligência para eu perceber que eu preciso colocar a minha vida nos eixos, que eu tenho que ter equilíbrio, que eu tenho que ter controle. Porque sempre que nós nos endividamos, é porque houve um descontrole. Um descontrole, não é? Houve uma despreocupação. Jesus, ele não estava mandando a gente ser relaxado. Quando ele diz, as aves do campo, as aves do céu não semeiam, os lírios não tecem. Ele não estava ensinando a gente a ser preguiçoso. Ele não estava ensinando a gente a ser relaxado ou irresponsável. Ele não estava ensinando. Esse texto não diz isso. O texto diz que nós temos que trabalhar, mas que o reino de Deus deve ser a prioridade na minha vida. Quando o reino de Deus é prioridade, eu avalio o que Deus quer de um bom cidadão. Para Deus, o que é ser um bom cidadão? É aquele que teme a Deus, aquele que obedece às leis do seu país, aquele que trabalha com dignidade, aquele que cuida da sua família, aquele que é um bom funcionário lá na empresa que ele trabalha, aquele que não falta por razões, qualquer razão está faltando emprego. É isso que o Senhor Jesus está ensinando, hein? Não é aquele que fica esperando dar tantos meses para pegar o seguro-desemprego. Jesus não apoia essas coisas, não. Jesus não abençoa esse tipo de vida. Buscar o reino de Deus é falar, eu obedeço a Deus. Porque Deus, Ele nos ensina a obedecer o patrão. Deus nos ensina a obedecer às leis. Deus nos ensina tudo isso, a ser cidadãos. Deus nos ensina isso através da Bíblia, a sua palavra, a palavra de Deus. Buscar o reino de Deus significa deixar-se preencher, agora já, com a riqueza maravilhosa do reino futuro de Deus. É deixar Deus entrar na sua vida, na sua família, abençoar a sua casa, abençoar o trabalho que você tem, abençoar as suas mãos. É isso que Deus quer fazer. O reino de Deus significa Deus chegar na sua família e falar assim, eu vou te abençoar, o seu trabalho vai prosperar, a sua vida financeira vai prosperar, mas para isso você tem que ser honesto, você tem que ser fiel, você tem que ser bom pagador.
Você tem que ser obediente à minha palavra. É isso que Deus diz. Bem-aventurados que tomam o Senhor como seu Deus e dão plena prova disso, confiando-se totalmente naquilo que Ele pode fazer. Eu desejo que Deus te abençoe muito nesse final de semana. Eu desejo que a sua família seja cheia, seja plena da graça de Deus. E eu quero orar por você e pela vida financeira da sua casa, da sua família. Eu quero orar pelo trabalho que Deus te deu. Pastor, o meu trabalho é ruim. Se você for temente a Deus, Deus te abençoa onde você estiver. Não existe trabalho ruim. É aquilo que nós estamos preparados para receber? A minha formação me permite só ir até ali? É. Você se precaveu? Não. Então agradeça a Deus e faça o melhor que você puder. É isso que você tem que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Se eu me qualifiquei até certo ponto, eu tenho que agradecer a Deus naquilo que onde eu estou, e tenho que ser bom onde eu estou. Eu quero orar por você nessa hora, pela sua casa e pelas finanças da sua família. Se você quiser, feche o seu olho e eu estarei orando em seu favor. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo assunto que foi tratado nesta tarde. Eu quero te agradecer pelas famílias que ligaram à TV Candidez, pelas famílias, Senhor, que nos sintonizaram. Eu quero te agradecer, Deus, por cada palavra que foi proferida, que eu sei que elas são palavras que vão ensinar cada um de nós a sermos mais prudentes com as nossas finanças, a cuidar da nossa vida. Abençoe essas famílias que estão nos vendo, o trabalho, Senhor, de cada um deles. Ó Deus eterno, a vida financeira de cada família, abençoa, Senhor. Faz prosperar aqueles que são fiéis e desperta aqueles que não estão sendo tão fiéis. Toca o coração de cada um. Eu te agradeço, meu Deus, eu te louvo por tudo. Em nome de Jesus. Amém.